Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do antigo Professor Tricolor. Tenho algumas novidades para vocês hoje, depois de muito tempo, né? Eu volto a fazer alguma live, alguma coisa falando sobre o Fluminense e... bom, queria que fosse num dia melhor, né? Hoje foi a estreia do Campeonato Brasileiro, estreia daquele jeito, né? Parece que o Campeonato Brasileiro de 2024 ainda não acabou. Enfim, uma estreia decepcionante, mas vamos falar sobre isso e de várias outras coisas relacionadas ao jogo, relacionadas à mudança aqui do canal. Primeiramente, até com relação ao nome, decidi mudar o nome, tirar o Professor Tricolor para o Flu em Foco, porque de fato é o maior objetivo do canal, falar sobre o Fluminense, deixar ele em evidência, tentar fazer com que a gente cresça num cenário alternativo, né? Já que as grandes mídias a gente sabe como é que funciona. E até nisso a gente vai entrar também nessa live, falando um pouquinho sobre Felipe Melo, a representatividade dele dentro do Grupo Globo. Enfim, vamos falar sobre tudo. E antes de mais nada, queria pedir desculpa a todos vocês que estavam gostando do meu trabalho no canal do Professor Tricolor. Continua sendo o mesmo canal, só mudei de fato o nome. E eu fiz essa mudança, na verdade, primeiro, antes de mais nada, eu sumi por tanto tempo por vários motivos e o principal deles foi a mudança de país, né? Ter saído do Brasil para começar uma nova vida. Não foi muito fácil no início, mas a gente espera e tem conquistado coisas. Seja bem-vindo, Cauã. Seja bem-vindo, Janderson. Enfim, como eu estava falando, não é nada fácil mudar de país. Então, a correria do dia a dia fez com que eu simplesmente não tivesse tempo para produzir, não tivesse tempo para fazer live, não tivesse tempo para nada. Então, agora eu resolvi voltar e tomara que dê tudo certo, retomar um caminho que estava sendo bem bacana. E espero que vocês se sintam acolhidos aqui, né? Para quem já me conhece sabe que eu tento ser o menos clubista possível, né? Tento ser o mais justo e sensato. Sei que muitas vezes a gente acaba não conseguindo, mas enfim. José Carlos, seja bem-vindo à live. E é isso, assim, vão vir várias novidades aqui no canal, inclusive uma intro nova, vai vir tudo novo, e eu espero que vocês continuem participando. O Trem Bala, valeu pela presença. Emerson Dias, obrigado pela presença também. Bom, vamos começar de fato pelo começo, né? Maria Aparecida, seja bem-vinda. Começar de fato pelo começo, um campeonato que tinha tudo para começar com o pé direito, tinha tudo para o Fluminense estrear com uma boa vitória ou até mesmo com um empate. Não seria um resultado de todo ruim, mas quando a gente vê um Castelão não tão cheio, o Fortaleza vindo de um início de temporada completamente irregular, o Vojvoda não conseguindo emplacar aquele Fortaleza que a gente já conhecia. Seja bem-vindo, Nando, Ananias, Kleber, isso mesmo. Fortaleza não conseguindo jogar o que estava jogando antes, enfim. O Fluminense tinha tudo para conseguir um bom resultado em Fortaleza, né? E o que aconteceu? Nosso não posso falar querido, não posso falar amado, não posso falar nenhum aditivo que seja bom nesse sentido pro Mano Menezes. Vem a campo com um time que a gente já sabe, a gente já conhece, a gente já sabia, a gente vem do Campeonato Carioca com essa base. Um Campeonato Carioca em que a gente sofreu para passar, tirando ali a semifinal, que para mim, de todos os jogos do Campeonato Carioca, o primeiro jogo da semifinal foi o mais fácil, e depois a gente só teve que
que sustentar o resultado, enfim, jogou com um placar muito elástico. Aquele segundo jogo contra o Volta Redonda, se não acontecesse, ia ser a mesma coisa. E aí, 2 partidas tenebrosas contra o Flamengo, horríveis mesmo, em que o Fluminense não conseguiu jogar, em que o Fluminense não conseguiu atacar, em que o Fluminense não conseguiu fazer absolutamente nada contra um adversário extremamente difícil. E aí, o Mano Menezes, na estreia do Campeonato Carioca, depois de 13 dias de trabalho, de descanso, enfim, Shira, seja bem-vindo, obrigado pelo comentário. Depois de 13 dias de treinamento, de descanso, para que ninguém fale que é culpa do calendário, o Mano Menezes consegue voltar pior. Boa noite, tudo bem? Consegue voltar pior contra um time que não chega perto do que é as grandes potências do futebol brasileiro. Não chega perto do que é o Flamengo, não chega perto do que é o Palmeiras, não chega perto do que é o próprio Atlético Mineiro, que acabou perdendo para o Grêmio, não chega perto do que é o Internacional. Enfim, o Fortaleza, esse campeonato, tem tudo para brigar pelas mesmas coisas do Fluminense. Ou a Sul-Americana, ou uma pré-Libertadores, enfim. Talvez o Fortaleza brigue por coisas melhores, não por conta da qualidade do elenco, mas pela qualidade do treinador, pela quantidade de tempo que o Vojvoda está ali. Eu só queria, antes de continuar, queria perguntar para vocês como é que tá com relação ao áudio. Tá dando para ouvir tranquilo? Tá picotando? Como é que tá? E enquanto vocês respondem aí, eu vou continuar. E aí o Mano Menezes escala um time. Assim, o setor defensivo era mais ou menos o que eu esperava. Não estava esperando o Freitas, estava esperando o Ignacio. Até porque, entre o Freitas e o Ignacio não tem tanta diferença assim. Acho que são muito parecidos em todos os aspectos. Nas falhas, nos acertos. Não tem nada que fale assim, caramba, esse precisa ser titular, o outro precisa ser banco. O Freitas, hoje, pelo amor de Deus, nossa senhora, do primeiro ao último minuto, ele errou. Se teve uma coisa que o Freitas fez hoje foi errar. Errou tudo que podia. No primeiro gol do Fortaleza, depois em vários passes completamente fáceis, assim, errou também, passe simples. Enfim, não tenho o que dizer da partida do Freitas hoje. Horrível, péssimo. E se o Mano Menezes tinha alguma expectativa de conseguir um resultado, isso se foi logo com 4, 5 minutos de jogo, numa pichotada do zagueiro, que foi sair jogando, um passe relativamente fácil, também tinha a opção de jogar atrás com o Fábio. Enfim, errou, o Fortaleza não desperdiçou a chance, o Marinho deu passe pro artilheiro do Fortaleza na temporada, abriu o placar e começar o Campeonato Brasileiro, abrir os gols do Campeonato Brasileiro, um gol contra o Fluminense, enfim, uma pichotada, um lance horroroso da defesa, mas aquilo ali era só o início. Era só o início de uma noite que foi péssima. Na lateral esquerda, um René que não apoia com qualidade, não defende com qualidade, e sinceramente não faço ideia de por que veste a camisa do Fluminense. Assim, o René sempre foi um lateral nota 5, um lateral que, assim, não compromete muitas vezes, mas também não agrega. Então, sinceramente, para um clube que disputa grandes competições, que quer grandes objetivos, não pode ter um lateral como o René. E não é possível que em Xerém a gente não tenha um lateral melhor ou do mesmo nível que o René. Mas é jovem. Tá, eu prefiro apostar no jovem de qualidade, ou que pode vir até a qualidade, do que em um veterano que nunca apresentou nada além do mais ou menos.
O René é um lateral mais ou menos. E não é esse tipo de lateral que eu quero no Fluminense. Mas enfim, voltando ainda à escalação. Mano Menezes coloca o meio-campo do Fluminense com Martinelli, Hércules e Arias. O Arias fazendo o meio, para mim, não é o maior problema. Assim, lógico que perder o Arias pela ponta é um problema. Mas o Arias jogar pelo meio-campo não é assim. Ele não é um péssimo meio-campista, é um articulador, não é a função principal dele, mas não é a pior também. Mas o Hércules, assim, não representa nada até agora com a camisa do Fluminense, não vem jogando bem, não jogou bem nenhuma oportunidade que ele teve. É lógico que isso vem por causa da lesão do Otávio, que também, vou falar para vocês, assim, não seria uma evolução muito grande. O Otávio fez 2 ou 3 partidas boas, boas com a camisa do Fluminense, mas depois, nas 2 partidas contra o Flamengo, como todo o resto, jogou muito mal. E, na boa, assim, se o Mano Menezes quer um jogador como o Otávio, que se ele precisa de um jogador como o Otávio, não é no Hércules que ele vai encontrar um substituto ideal. Talvez o Bernal seja, de todos que ele tem ali, o que mais se aproxima, o que mais chega perto do que é o Otávio. Não gosto muito do futebol do Bernal, acho que ele tem muito a evoluir, mas é um camisa, é mais próximo de um camisa 5 do que o Hércules. O Hércules está muito mais porque é o Martinelli. E o Martinelli e o Hércules estão longe de ser o que era André e Martinelli, né? Longe, assim, o Martinelli está anos-luz do que era o André. E o Hércules está anos-luz do que foi o Martinelli do lado do André. Então, é muito complicado. Esse meio-campo, sem nenhuma pegada, sem nada. Assim, a gente não teve combatividade, não teve criação, não tem criação desde o ano passado. E quando o Ganso se machuca, isso só se acentua. A gente não tem nada que possa fazer o Fluminense criar oportunidades. A gente teve chutes ao gol, quer dizer, a gente teve finalizações no jogo, mas não teve nenhuma finalização no gol. Quer dizer, teve uma fraquinha no final do jogo, acho que, se não me engano, do Martinelli. É muito complicado, de fato, assim, eu acho que eu já falei a palavra complicado nessa live mais do que eu deveria, mas aí a gente, continuando na escalação do Mano Menezes, a gente vai pro ataque, onde a gente tem um Cano que pouco participou do jogo, pouquíssimo participou do jogo, talvez não por culpa dele, mas por conta de um esquema que não favorece ele e que não tem criação suficiente para dar condições para que ele faça gol. A gente não tem um esquema para isso. Um Kevin Serna que começou o jogo... Eu ia falar que começou o jogo mal, mas o Serna nem sequer começou o jogo. E eu vou falar por quê daqui a pouco, quando eu completar a escalação do time com o Canóbio, que para mim foi uma grata surpresa do campeonato carioca. De fato, não é uma surpresa que se diga, nossa, porque ele já jogava relativamente bem no Atlético Paranaense, não fazia muitos gols lá, mas era um cara muito voluntarioso e, assim, com um time que ele possa jogar, que seja bem estruturado, eu acho que é um cara que vai agregar muito valor. Mas, enfim, o erro do Mano Menezes, ele fica escancarado e evidente quando com 12 minutos de jogo, é isso mesmo, 12 minutos do primeiro tempo, o Mano Menezes, ele reconhece que fez besteira ou que em 13 dias ele não treinou absolutamente nada, ou em 13 dias ele não estudou absolutamente nada do adversário, ou em 13 dias ele, sei lá, perdeu tempo, porque ele me saca o Serna para colocar o Lima. No dia que o Lima for a salvação do meio-campo do Fluminense, para que a gente tenha mais ocupação, para que a gente tenha mais criação, a gente tem que fechar as portas. A gente tem que fechar as portas de Xerém, a gente tem que fechar...
enfim, não tem como. Não tem como. O Lima também, assim como o René, um jogador normal. Um jogador que agrega, que pode agregar valor ali, que pode ser útil para um elenco, mas pode ser. Ele não tem que ser. E ele não tem que ser substituto do Paulo Henrique Ganso, ele não pode ser substituto de um camisa 10. O Lima é no máximo um substituto de camisa 8, um substituto do Canóbio, do Martinelli, do Hércules quando jogar na posição certa, porque se jogar na camisa 5 também não é substituto para ele. O Lima é um jogador que pode ser útil em algum momento da temporada, mas assim, sinceramente, para um clube que vai jogar o Super Mundial, ter um substituto à altura, assim, é muito... como é que eu posso dizer? Enfim, ter um substituto à altura tem que ser uma obrigação. E é uma altura de um Paulo Henrique Ganso que nem está mais no auge. É um Paulo Henrique Ganso que joga muita bola, é claro, é um criador nato, enxerga o jogo como nenhum outro camisa 10 enxerga o jogo como o Paulo Henrique Ganso, e dá uma responsabilidade de ser o substituto dele ao Lima, está completamente errado. E isso se provou mais uma vez no segundo tempo, quando entra o Lescano. Mas, enfim, vamos continuar falando sobre o primeiro tempo. O primeiro tempo que começou, como eu falei, com 4 minutos a gente já estava perdendo o jogo, com 20 minutos já estava 2-0. 2-0. E eu vou falar para vocês que isso me lembrou um pouco o que foi Brasil e Argentina na terça-feira, se não me engano. Acho que foi terça, quarta. Acho que foi terça mesmo. Me lembrou muito o que foi Brasil e Argentina na terça-feira, onde a gente foi completamente dominado pelos nossos adversários. A Argentina fez o que quis, assim como Fortaleza fez o que quis. Fortaleza podia ter aberto 2, 3, 4-0 no primeiro tempo, não seria nada demais. Nada demais. Não seria muito. Na verdade, seria talvez até o justo. E depois que fez 2-0, assim, o Fortaleza meio que parou. O Fluminense começou a jogar. Jogar, entre aspas, tá? Porque o Fluminense não jogou bola nesse jogo. E eu vou falar mais uma vez para vocês. Foram 13 dias perdidos. Foram 13 dias em que o Fluminense parece que não treinou. O Fluminense não fez nada. Parece que eu estava vendo o Campeonato Brasileiro do ano passado de novo. Se eu viesse aqui na live para falar que essa foi a 39ª rodada do Campeonato Brasileiro, talvez muitos de vocês acreditariam. Pela incompetência, pela nulidade que foi esse time do Fluminense hoje. O Fluminense não conseguiu jogar nada contra um time completamente normal do Fortaleza, sem a pressão de um Castelão lotado. Não tinha nada que fizesse o Fluminense jogar tão mal. Nada. A não ser um treinador na beira de campo que não tem ideias novas, que não tem nada de novo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à live. Bom, e aí a gente foi para um segundo tempo. O Mano Menezes mudou de novo, tirou o Canóbio, que não conseguiu produzir nada pelo lado esquerdo, não conseguiu marcar, não conseguiu produzir, não conseguiu fazer nada. E aí, galera, sejam todos bem-vindos. Tainá, Divino, Valmir, Cirlei, Jean, sejam todos bem-vindos aqui à live. Espero que vocês gostem. Quem puder curtir, quem puder compartilhar, agradeço demais. Eduardo, enfim, sejam todos bem-vindos. Aqui eu vou falar muito sobre o Fluminense está sempre em foco, mas também falar sobre o Campeonato Brasileiro de uma forma em geral, inclusive falar dos resultados de hoje também, né, os que eu me lembrar. E aí, voltando para o jogo, a gente vem para um segundo tempo em que o Fluminense definitivamente melhora, e melhora muito, mas melhora muito do zero, sabe? Piorar o que foi o primeiro tempo seria impossível. Seria impossível jogar pior do que foi o primeiro tempo. Então qualquer evolução que tivesse no segundo tempo seria melhor. Seria muito melhor. E o muito melhor do Fluminense não foi capaz de fazer cócega no Fortaleza. Fortaleza não sentiu nada.
Nem. Assim, o Keno entrou no jogo, teve algumas oportunidades. Até discordo do comentarista, acho que era o Ramon Mota, que estava comentando o jogo. E ele falou, depois de uma oportunidade que o Keno teve de cabeça, que o Keno já teve oportunidade, já teve movimentação, enfim, teve uma melhora, mas é como eu falei, uma melhora em cima do nada não representa, não é uma coisa significativamente boa. Não quer dizer que foi bom, quer dizer que foi menos pior. E o Keno, assim, mais uma vez, uma partida abaixo. Mais um jogo em que o Keno não melhora em nada o time. E saber que ele é a primeira opção para quando o Fluminense estiver mal me assusta um pouco. E além do Keno, também teve outra substituição. Foi. Não vou me lembrar. Não vou me lembrar quem foi. Enfim, não vou me lembrar quem foi. Mas o Keno entrou muito mal. E aí o Fluminense tem uma melhora. Nada que fosse muito brilhante, nada que fosse levar muito perigo. Matheus, é isso mesmo. É isso mesmo. E não foi simples. Não foi uma simples taca. A gente foi dominado. A gente foi dominado por um Fortaleza que jogou, fez 2-0 e depois controlou o jogo da forma que quis. Voltando mais uma vez para a análise do jogo, né? Entra o Keno, que não mudou, para mim não mudou em nada. Lógico que o Fluminense teve mais oportunidades e tal, ele tentou algumas jogadas pela esquerda, mas que também não surtiram nenhum tipo de efeito. E o jogo se decorreu da forma que o Fortaleza quis. Sem criar muitas oportunidades, sem deixar o Fluminense criar muitas oportunidades também. Tanto que o João não fez nenhuma defesa no jogo, nenhuma. Seja bem-vindo, perito judicial. Alan, seja bem-vindo também. E aí, como eu falei, o João não teve nenhum risco de tomar gol, não teve risco, não teve uma defesa difícil, não teve nada. E uma tentativa, mais uma vez, que para mim queima o Mano Menezes mais uma vez, né? Alan, obrigado pelos likes aí. Acho que você é um dos que estava quando eu comecei as lives em 2023, né? Não, foi 2023 ou 2022? Acho que foi 2022. E aí, uma coisa que eu não consigo entender, assim. O Mano Menezes, ele teve oportunidades, mas quando... É de graça, Wagner. Voltando aqui para o raciocínio. O Mano Menezes, ele teve o Campeonato Brasileiro... Teve o Campeonato Carioca praticamente, assim, o final do Campeonato Carioca inteiro para fazer o que ele tentou fazer hoje, que foi colocar o Lescano e foi colocar o La Vega. E eu faço... Sim. Eu tinha parado de postar. Na verdade, voltei hoje. Nada! Eu perdi o raciocínio, mas tá de boa, Wagner. Enfim, voltando. O Mano Menezes, ele teve várias oportunidades de testar o Lescano, testar o La Vega. E aí, num jogo difícil, fora de casa, perdendo por 2-0, eu tô tranquilo, Wagner, fica tranquilo, mano, tá tudo certo. E aí, perdendo o jogo por 2-0, ele me coloca os dois em campo. Os dois. Eu não faço ideia do que se passa na cabeça do Mano Menezes. Sabe aquele meme? Às vezes você para e pensa o que se passa na cabeça dela. Foi exatamente o que eu pensei do Mano Menezes hoje. O que está acontecendo? Por que ele está fazendo essa loucura, entre aspas, de queimar os caras num jogo completamente... Assim, você via de longe que o Fluminense não ia conseguir fazer nada.
não ia conseguir reverter a situação, não melhorou em nada. Eu gostei da partida do Lescano, gostei, o Fluminense tentou. Ele tentou fazer algumas jogadas, alguns lançamentos, alguns passes que de fato um meio de criação tem que fazer. E eu gostei também da entrada do La Vega. Eu gostei mesmo, assim. Também ele entrou no lugar de um René, né? Então, entre La Vega e René, mesmo que La Vega seja improvisado ali, acho que sim. O Mano tinha que ser demitido quando foi eliminado pro Galo na Libertadores. Alan, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu valorizo, entre aspas, o trabalho do Mano Menezes no sentido de ter tirado a gente de uma situação completamente delicada que foi o Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas acabou o Campeonato Brasileiro, o Fluminense conseguiu escapar, conseguiu o objetivo, tchau, assim. Não tem, o Mano ele não tem nenhuma sinergia, ele não tem nada, ele não tem absolutamente nada que ligue ele à torcida do Fluminense. Ele não consegue praticar um futebol vistoso. Assim, eu não sinto falta do Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz ele fez o que ele tinha que fazer, deixou a gente numa situação completamente difícil no ano passado. Mas uma coisa eu digo, o Fernando Diniz não é covarde. O Fernando Diniz ele não tem medo de jogar. O jeito do Fernando Diniz jogar é louco, mas é futebol. E o que o Mano Menezes joga não é futebol, pode ser qualquer coisa, menos futebol. Que time, hein? É isso, Ronaldo. Que time. Mas na Libertadores, nós não tínhamos certeza de que escaparia do Brasileirão. Exatamente, nós não tínhamos certeza. E por isso que eu valorizo o trabalho do que o Mano Menezes fez no ano passado. Não sei se qualquer treinador tiraria a gente dali. E aí, a minha tristeza com o Mano Menezes hoje foi ver que ele teve tempo de treinar. O Mano Menezes ele sabe que o DNA do Fluminense não é retranqueiro. O DNA do Fluminense não é jogar por uma bola, não é jogar no contra-ataque, não é jogar pelo 0-0, não é jogar por 1-0. Assim, é lógico que a vitória é importante, seja por 1, seja por 2, seja por meio a 0. A vitória é importante, mas como você conquista essa vitória também é. E o Mano Menezes ele não consegue fazer o Fluminense jogar. Por isso que eu teria demitido na final do jogo com o Galo. Eu também acho, Alan. Isso eu também acho. E eu acho que o Fluminense ele tem que agir rápido agora. O Fluminense ele tem que agir muito rápido agora. Por quê? A gente tem 3 técnicos no mercado, sendo que um deles eu já não contrataria, que é o próprio Fernando Diniz. O Fluminense tem 3 técnicos no mercado que poderiam fazer o Fluminense voltar a ter o DNA que sempre teve. O Fluminense sempre foi um time que propôs jogo. Na verdade, os times do Rio, né, a maioria deles, sempre foi caracterizado, e eu acho que eu falo por todos os torcedores, aqui até de Vasco, Flamengo, Botafogo, enfim, todos gostam de ver seus times jogando bola. E aí a gente tem no mercado Renato Gaúcho, que eu vou falar um outro nome, e para mim depois dele seria o Renato. A gente tem Fernando Diniz, que para mim não voltaria agora e nem teria clima para voltar. E também não sei se eu gostaria. Eu acho que o Fernando Diniz ele tem sim uma coisa muito boa com a torcida do Fluminense, mas tá muito recente, né? O que ele fez ano passado ainda tá muito recente e ainda dói. Enfim, e para mim, e é por isso que o Fluminense tem que ser rápido no mercado, tem um Dorival Júnior, que para mim é um técnico que arma bons times, não é tão sólido na defesa quanto é o Mano Menezes, não é tão louco no ataque quanto é o Fernando Diniz. É um técnico que, com tempo de trabalho, tendo uma equipe para treinar todos os dias, ele pode ser bom. Não deu certo na seleção, e assim, é completamente aceitável que ele não dê certo na seleção. Primeiro, porque ele não tem estofo para lidar com tanto jogador bom, ele não tem moral, assim, e eu digo num sentido mais simplório da palavra, ele não tem moral, não tem, como é que eu posso dizer, tem muito jogador ali que já conquistou muito mais coisas que o Mano, então talvez não tenha nenhum respeito. Não, Vanderlei Luxemburgo não, Ronaldo, pelo amor de Deus. Seria o Dorival Júnior mesmo, assim, sabe? O Dorival fez um trabalho bom no Fluminense, se não me engano, no Campeonato Brasileiro de 2009, né?
Foi 2009? Não, 2009 foi o Cuca. 2013. 2013. Um campeonato em que a gente, entre aspas, caiu no campo, mas que ficou na primeira divisão. E aí... Foi 2013 mesmo. O Dorival faz um bom trabalho. O trabalho do Dorival no São Paulo, antes de ir para a seleção, também era um bom trabalho. O trabalho do Dorival no Flamengo foi um bom trabalho. O trabalho do Dorival no Ceará foi um bom trabalho. Então ele vem de bons trabalhos em clubes e bons trabalhos em sequência. Diniz teria que adaptar uma defesa boa com esse esquema de jogo dele. Acho que o Thiago Silva poderia ajudar ele nisso. Assim, eu nem entro num ponto de Fernando Diniz, porque eu acho que não tem clima para ele voltar. Eu não sou um defensor da volta dele agora. Acho que ele um dia ainda vai voltar, mas não tão cedo. E acho que o Dorival Júnior hoje seria um bom nome para assumir esse time. Mas por que o Fluminense tem que ser rápido para trazer? Para demitir o Mano. Para mim, demitir o Mano já hoje. Porque o São Paulo tropeçou em casa hoje contra o Sport. Se eu falei que o Fortaleza é um time que vai brigar ali pelo meio de tabela, talvez talvez pré-Libertadores, o Sport não. O Sport vai brigar possivelmente para não cair, né? O Sport vai brigar ali do meio da tabela para baixo. Entra no campeonato como um postulante ao descenso. E é normal que seja assim, porque o Sport ele não tem tanto investimento como tem os outros. Assim como o Mirassol também e alguns outros. E aí o São Paulo tropeça em casa e possivelmente o Zubeldia já vai balançar. José Carlos Martins. Acho, amigo, que tem que ter um pouco de paciência. Primeiro jogo, mano, tá acertando o time. Então, José Carlos, eu não sei se você é torcedor do Fluminense ou não, mas ele não tá acertando o time, não. Se tem uma coisa que ele não tá fazendo é acertando o time. Assim, ele tá mais atrapalhando do que acertando, né? Sinceramente, o Mano, ele teve tempo na pré-temporada, ele teve tempo agora nesses jogos da seleção brasileira e o time não melhora, o time não evolui. Parece que é o mesmo time do ano passado e isso não é um elogio, né? O time que a gente teve ano passado foi para não cair, foi brigar para não cair. Não é isso que eu quero de novo esse ano. Aldinei Paiva, boa noite, meu Galo perdeu hoje. Perdeu, foi 2-1, né? 2-1, mas era jogo fora de casa contra um Grêmio, né? Vamos lá, Wagner. Fluminense ruim demais. Nossa, nem fala, Wagner. Pelo amor de Deus, ruim demais. E o pior é esperar 13 dias esperando uma evolução para ver isso. Foi super bem contra o Flamengo. Mas... assim... possivelmente você está sendo irônico, né? Mas, assim, super bem contra o Flamengo, dando um chute no gol, pra mim não é ser super bem. Acho que a gente não teve jogo contra o Flamengo. Foram 2 jogos de um time só. Parecia, sinceramente, o Fluminense poderia estar jogando até agora contra o Flamengo que não ia conseguir fazer nada. O Volpe foi o melhor em campo no jogo do Galo. E o Volpe é um goleiro normal, né? Z4. Essa é a sua perspectiva, Henrique? Z4. Vitória, Juventude, Ceará e Mirassol. Assim, talvez Juventude não, porque o Juventude tem uma força muito grande jogando lá no Sul, né? E o Vitória também tem uma força muito grande jogando lá na Bahia, mas acho que são bons nomes para postular ali o Z4. Aceita a solicitação do que, Júlio? Não estou não, achei que o time teve evolução na final do Carioca. Eu sinceramente não concordo com você, mas respeito a sua opinião. Acho que, a não ser que você considere uma evolução, partir do zero. E partindo do zero, o 1 é uma evolução, mas uma nota 1 não é o que eu busco. 2 vacilos, 2 gols do Grêmio. Foi como o Fluminense hoje. O Fluminense hoje começou com um vacilo e já perdeu o jogo com 4 minutos de jogo.
Que isso, cara? Por que você não gosta de mim? Não fica, pode ficar tranquilo. Não precisa ficar com vergonha perto de mim, não. Sério, participa aí, tá tudo certo. Então, assim, voltando a falar sobre os treinadores. O Fluminense tem que ser muito rápido se quiser um treinador brasileiro, já que o Mano, ou já que o Mano, não, pelo amor de Deus, né? Bate na madeira aqui. Já que o Mário não gosta de treinadores estrangeiros, o Fluminense tem que ser muito rápido para tentar trazer um técnico completo, que é o Dorival Júnior. O jogo foi Fortaleza, foi no Ceará. E tem que fazer isso antes que o São Paulo faça, porque o Zubeldia também tá numa corda bamba. O Zubeldia também não faz um bom trabalho no São Paulo. Então, vai ser uma guerra muito grande. Juninho, aqui é Palmeiras, um dos postulantes ao título, né? Tava falando agora sobre os postulantes ao descenso. Palmeiras é postulante ao título, principalmente porque investiu muito para isso, né? E o Palmeiras sempre que entra num campeonato com esse elenco é para tentar conquistar alguma coisa. Enfim, e vai ser uma guerra muito grande exatamente para ver quem vai levar o Dorival e se o Dorival vai querer assumir algum time no Brasil. Acho que sim, acho que ele não vai ter nenhum tipo de problema com relação a isso. G6, Palmeiras, Fortaleza, Henrique, né? Henrique falou G6, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo, Fluminense Internacional. Fluminense com o Mano Menezes, não. Com o Mano Menezes, certamente o Fluminense não chega no G6, não. Teuzinho, sou fortalezense e gostei do jogo. O que você achou? Fortaleza jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo, né? Primeiro tempo, Fortaleza dominou o Fluminense, poderia ter feito 3, 4, enfim, o Fortaleza jogou muito bem e o Fluminense ajudou, né? Jogou muito mal. Vendo a seleção, será que o Dorival seria uma boa? Leandro, assim, o que me deixa mais tranquilo com relação ao Dorival em clube é porque no clube ele tem tempo para treinar, né? Na seleção brasileira não, na seleção brasileira ele encontra os jogadores, sei lá, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses e sempre são, assim, partidas muito próximas, né? Não tem muito tempo para treinar. É muito o que os jogadores fazem no clube e ele não consegue fazer com que, por exemplo, o Vinícius Júnior faça na seleção o que ele faz no Real Madrid, porque ele não conhece o jeito do Vinícius Júnior jogar e não tem tempo para treinar para ver como é ou como ele se adequaria ao time do Dorival. Mas como eu falei, o Dorival vem de bons trabalhos em clubes, todos eles, os anteriores na seleção foram bons, o do São Paulo, o do Flamengo, o do Ceará. O Dorival tem uma boa história nos clubes. Vamos lá. O Aldinei. Acho que o Galo entra no G6. Também acho que o time do Galo pode chegar no G6. Me ama. Obrigado pelo amor. Eu queria muito ver o Flu jogar bem novamente. Meu entretenimento de 2023 foi ver o Flu e o Lion. Pois, Teuzinho, eu vou te falar, eu também queria ver o Fluminense jogando bem novamente. Desde a saída do Fernando Diniz, na verdade, desde aquele ano de 2023, do final do ano de 2023, eu não vejo o Fluminense jogando bola. Do ano de 2024 foi horroroso, o ano de 2025 tá sendo melhor do que 2024, mas para ser pior precisaria ser muito ruim, né? Obrigado, Leandro, por seguir. Pelé Maradona da Silva, oi. Que fase, Soares, que fase. Nossa Senhora. Gol do Luciano foi o primeiro gol do Brasileirão 2025. Gol de estrangeiro, foi o que eu falei. O primeiro gol de estrangeiro, se não me engano, eu não vou lembrar. A Renata até falou sobre isso na transmissão, mas fazia muito tempo que um estrangeiro não fazia o primeiro gol do Campeonato Brasileiro. O último tinha sido o Aranguiz. E a gente conseguiu fazer isso, né? Entrar, entre aspas, na história do campeonato desse ano já na primeira rodada com o primeiro gol que a gente já tomou. Mas o Fortaleza jogou muito bem. O Marinho jogou muito bem. O Fortaleza, num todo, jogou muito bem. Gross, fala meu querido. E aí, Gross, tudo bem?
Augusto, boa noite, Augusto, tudo bem? Acho que o Fluminense escapa rapidinho da zona. Eu também acho que a gente briga no mínimo pela Sul-Americana, mas, assim, sinceramente, com o Mano Menezes, minha perspectiva assim, nula, sabe? Eu não tenho nenhuma perspectiva. Assim, toda a vontade que eu tinha de ver jogo do Fluminense em 2023, com o Mano Menezes ela vai se esvaindo, sabe? Ela vai se esgotando. É impressionante como o Mano Menezes me faz ter vontade de desligar a TV com 5 minutos de jogo. Assim, não é o tipo de futebol que eu gosto. Não é o tipo de futebol que eu gosto, na verdade, pra mim nem é futebol. Eu coloquei o Lucheiro no banco no Cartola. O meu atacante no Cartola, no banco, era o Isidro Pita. Meu G6, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, São Paulo, Inter e Atlético Mineiro. Botafogo também tem que se provar, né? É um time em reconstrução, Luiz Henrique e o Almada saíram, então não vai ser tão fácil pro Botafogo se manter lá em cima, né? Acho que não sei. Deixa eu ver aqui. Soares, é isso mesmo. Pior que vocês começaram péssimo. Perderam para um time morto e ainda tomaram o primeiro gol do Brasileirão. Assim, não considero um time morto. Fortaleza é um time bom. Principalmente pelo trabalho do Vojvoda. Mas nas condições que se apresentavam, o Fluminense tinha que ter conseguido um resultado melhor. Tinha que ter conseguido um resultado melhor no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vinha mal. O Vojvoda não estava encaixando o time. Castelão não estava lotado. Era um time, entre aspas, normal do Fortaleza. E a gente foi completamente dominado do primeiro, pelo menos ao primeiro, ao 45º minuto, a gente foi completamente dominado. É mesmo, tem Flamengo e Inter agora, né? Flamengo e Inter, eu joguei no Rio, né? Na real, Fortaleza tem time para ganhar Libertadores e Copa do Brasil? Caramba, pergunta difícil, assim. Eu acho que não, mas não duvidaria de chegar longe numa Copa do Brasil. Na Libertadores é um pouquinho mais difícil, né? Porque além dos tradicionais, tem toda a questão de uma experiência de jogar Libertadores. Fortaleza está começando a jogar essas competições internacionais agora. Então, a Libertadores acho que não, mas a Copa do Brasil talvez, e a Copa do Brasil mata-mata, né? Assim como a Libertadores, né? Tem chance sim, por que não? A Copa do Brasil talvez, agora a Libertadores acho que não. 50% do futebol que mostrou em 2004. É isso, Fortaleza vinha perdendo o jogo e não mostrando 50% do futebol que mostrou em 2024. Exatamente, por isso que o Fluminense tinha tudo para conseguir uma boa vitória, mas ou até o empate. Aí concordo. Fluminense precisa de uma reconstrução, não por inteiro, mas por partes. Pô, Miguel, mas a gente já tem essa reconstrução. Ou tá tentando fazer essa reconstrução, né? Você imagina. A gente tem numa defesa o Fábio, que pra mim é unanimidade. Eu acho que nenhum torcedor do Fluminense vai querer a saída do Fábio agora. Na lateral direito, sim, a gente precisa de um lateral direito bom, ou até não jogar com laterais. Mas eu não considero a hipótese de não jogar com laterais por conta da lateral esquerda, que para mim o Fuentes é um bom lateral. Agora, na lateral direita, não. A gente tem dois laterais medianos e que, sei lá, parece que sempre o melhor é quem está no banco. Na defesa, a gente tentou trazer dois jogadores. Tá certo, assim, não é de um mercado muito bom, foi do Peru, mas são dois jogadores relativamente novos. No meio campo, a gente trouxe um Hércules, a gente tem um Canóbio, a gente tá tentando essa reconstrução. Coringa, obrigado pelo convite, mas não vou aceitar não, tá bom? 2024 foi maravilhoso, mano. Esse jogo de hoje me deu déjà vu. Exatamente, o jogo hoje foi bom pro Fortaleza. Fortaleza jogou bem, que tinha técnico já. O Fluminense tem aquele Mano Menezes que não pensa em ganhar exatamente. O Mano Menezes, pra mim, é um técnico que entra pro 0x0.
É isso, jogatinas de fim de semana. Vamos ver aqui, Castelão tá pouca pessoa hoje pra poupar pra terça-feira Libertadores contra o Racing, né? E aí é um jogo bem difícil, né? Jogo do. Exatamente, Lutero e Tinga. Eu fiquei muito feliz com a entrada do Deivinho. Pensei que até dele a gente ia tomar gol hoje, porque o Deivinho faz gol no Fluminense quase sempre. Se a gente for eliminado e ir na Sula, a gente tem chance de. Sim, certamente sim. O nível da Sul-Americana é mais baixo, né? Mas aí sim, se o Fortaleza for eliminado, chegar em terceiro ali na fase de grupos e cair para a Sul-Americana, além de ter chance, ainda complica a vida dos outros que estão lá, né? Do Fluminense, do Corinthians, do Galo, do Cruzeiro. Mi Palestrina, boa noite, boa noite. Ver um cara como o Davinho no meu time é muito bom. É, um cara que faz muito gol, né? O Grêmio tá melhor que o Fluminense, mas tudo pode mudar. O Fluminense ainda tem o elenco de 2023 da Liberta. Não, a gente já mudou bastante, Soares. Já mudou muito mesmo, assim. A gente perdeu dois pilares, né, do time. O André e o Nino, pra mim, dois pilares, tanto da defesa quanto do meio-campo. JV, obrigado por seguir. Mas o Fluminense não é rebaixado. Não, acho que rebaixamento não. De novo não. Eduardo, oi mano, você também é flamenguista? Não, aqui ó. De forma nenhuma. Obrigado por seguir-me. Fortaleza e Racing passam de grupo. Eu também acho. Também acho que no grupo do Fortaleza passam os dois. Mas tem um. Não, foi o Bahia que caiu num grupo difícil também com outro brasileiro. Sim, mano, eu fico feliz. Fico feliz, fico orgulhoso com o meu time tá ficando temido e crescendo aos poucos. É um trabalho, é um trabalho de reconstrução que o Fortaleza fez desde o Rogério Ceni e que está evoluindo ainda mais com o Vojvoda, né? Bota Flamengo, só joga bem contra o Grêmio essa. Olha, mais uma vez, assim, só para concluir o raciocínio da live e a gente já parte mais para o encerramento, que é a primeira. Mas, prometo para vocês duas coisas. A partir de hoje, eu vou tentar postar vídeos todos os dias, nem que seja um vídeo curtinho, falando sobre alguma curiosidade, falando sobre alguma novidade. E esperem coisas sobre outros clubes também, não só do Fluminense, tá? E toda vez que vocês puderem seguir aqui, ou compartilhar a live e vir bater essa resenha, é muito bacana, assim, a participação de vocês é muito legal. E eu vou tentar sempre falar um pouco sobre o futebol num todo, com foco exclusivamente, com foco principal no Fluminense, é claro. Mas para partir já para um final de vídeo aqui, para um final de live, um primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 2025 que me lembra muito 2024, um time sem sangue, um time sem pegada, um time sem técnico, um time sem rumo. Acho que a gente precisa aprender com os erros do ano passado e não esperar com 13, 14, 15 rodadas para mandar o Mano Menezes embora. A gente tem a oportunidade de trazer bons nomes que estão livres no mercado. O Fluminense hoje jogou muito mal, mas é espelho de um técnico defensivista, um técnico que não tem vontade de ganhar, um técnico que tem medo da vitória, parece. Um técnico que não tem química com a torcida do Fluminense, não tem química com a história do Fluminense, não tem química com o estilo de jogo do Fluminense. O Fluminense tem que criar, sim, uma ideologia. A gente tem que tentar fazer com que todos os técnicos que passem pelo clube sigam uma linha. E o Mano Menezes, ele, sinceramente, se tem uma coisa que ele faz é destoar completamente dessa linha. Um Campeonato Brasileiro de 2025 que começa muito mal, mas que eu espero que não demore muito para a gente seguir um bom caminho. Muito obrigado mesmo pela participação de todos. Eu vou responder mais um comentário aqui do JVzinho, Dorival Júnior, é a opção para o Fluminense?
Tomara que sim, tomara que seja. Tomara que seja. É um que eu tentaria. É um que eu tentaria mesmo. É o Grêmio, não tem jeito. O Grêmio estreou bem, né? Vitória contra um adversário direto. Possivelmente vocês vão brigar pelas mesmas posições ali no Campeonato Brasileiro. Galera, muito obrigado pela participação de todos. Só para encerrar, se vocês puderem deixar o like aí, quanto mais likes vocês puderem deixar para mim, é um prazer, é uma honra ser digno do like de vocês. Então, obrigado mesmo. Boa sorte e sejam bem-vindos, Soares. Seja bem-vindo, Soares, apareça mais vezes. É o Bruno, não posso. Zica o Inter aí, pô, foda que o Inter vai jogar contra o Flamengo, né? Não tem como zicar o Inter tendo uma rivalidade local, mas é isso. Gente, muito obrigado mesmo. Eu espero muito que vocês gostem do que a gente vai trazer aqui em breve. Vou fazer uma nova intro, fazer uma nova pegada assim pro canal. Eu espero que vocês gostem mesmo. Vamos chegar a 1.500 likes, bora. Tá em 1.400, vamos chegar em 1.500, vamos? Eu sei que vocês podem. O erro do Atlético Mineiro foi entregar o Davinho e pegar o Pochettino. Ué, o Pochettino foi pro Galo? O Pochettino entrou hoje no jogo. Vou acompanhar seu canal, mano. Desejo muita sorte. Te achei um cara muito educado e gentil. Cara, obrigado. Obrigado mesmo, Teuzinho. A parte de educação veio muito pelo que eu aprendi com meus pais, né? A gente tem que dar valor ao que a gente aprende em casa e... Enfim, né, devo tudo a eles. E a gentileza é o que eu levo pra vida, né? A gente tem que ser gentil, a gente tem que... Gentileza gera gentileza, é o que dizem, né? Então, não custa nada. Não custa nada a gente tentar fazer o bem pelas pessoas e espero tentar fazer isso sempre. Galera, muito obrigado de coração. Espero que vocês possam compartilhar, espero que vocês possam aparecer mais vezes aí pra gente falar sobre futebol, para falar sobre o Fluminense, para falar sobre o futebol brasileiro no contexto geral. Aqui o foco é o Fluminense, mas vamos falar sobre futebol em tudo que ele representa pra gente. Uma boa noite para vocês, um bom sábado. Para quem não sabe, eu moro aqui em Portugal, então aqui já é 1 da manhã, mas para vocês ainda tá no finzinho da noite, né? Uma boa noite de descanso para vocês. Até amanhã, num vídeo ou numa live, não sei. Um bom fim de semana a todos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.